as intervenções feitas por Flávio Dino, especialmente a aula de direito que ele deu ao André Fernandes, explicando por que nomes de pessoas aparecem no News Brasil, deixaram o deputado Nicolas Ferreira muito agastado. O deputado Nicolas Ferreira, que se caracterizou tanto por respeitar a Câmara, pelo comportamento decoroso, o deputado Nicolas Ferreira resolveu reagir. E aí nós tivemos outro momento de maus meninos tendo de receber aula do Carequinha. Solta aí, vai. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me coloco no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Vamos lá. É muito impressionante, porque ontem, por causa dessa fala, primeiro se a gravação dá a entender, e não era falso, como o Rui Falcão, presidente da CCJ, estava falando ao microfone, mas estava sem som, e alguém falou atrás, depois se descobriu que foi o deputado Janones, o Fala Chupetinha, né? Aí durante um tempo circulou a versão de que o Rui Falcão teria chamado o Nicolas de Chupetinha. E aí a extrema-direita babou, mas foi um negócio. E seria impróprio mesmo. Isso seria impróprio mesmo. Eu estava me preparando para... Enquanto eu achava que era o Rui Falcão, e a impressão é que é o Rui Falcão e não é, eu mesmo estava me preparando para dizer Rui Falcão não deveria ter dito isso. Mesmo sendo o Nicolas quem é. Porque ele foi chamado ali de Nicole por causa do espetáculo que ele deu de transfobia. Quando botou peruca, disse agora eu sou a Nicole. O apelido Chupetinha, diz o Janones, que vem lá de Minas e não tem a ver com um vídeo falso que circulou sobre o deputado. Não interessa, eu acho impróprio. Acho impróprio. Tem essa não. Não tem essa de tomar o próprio Nicolas como parâmetro, meninos, entendeu? Uhum, sim. O Nicolas não pode ser um modelo a ser seguido. O Nicolas é tudo aquilo que tem de ser repudiado. O Nicolas, ele é o comportamento que nós temos de lastimar e não de imitar. Agora, é curioso que a mesma extrema-direita ensandecida não tenha percebido o que ele falou sobre as mulheres. Fosse eu, e a esquerda já estaria aqui ovulando, ou todo mundo estaria aqui ovulando. Ovulando para ele é sinônimo de tendo ataque histérico, de tendo comportamento inconveniente, agressivo. O Nicolas acha que quem ovula tem um problema. O Nicolas acha que quem ovula é inferior a quem não ovula. Né, Nicolas? Porque se estaria todo mundo ovulando como comportamento inadequado, quem não ovula tende, Larissa, tende, Bob, a ter um comportamento mais adequado. Logo, as mulheres tendem a ser menos adequadas do que os homens porque ovulam. E é claro que a extrema-direita não vai cobrar isso dele. Sabe por que não vai cobrar? Porque concorda. Porque concorda. Então ele que foi alvo de um comportamento que eu considero impróprio, inconveniente, errado, não se faz de rogado e erra mais com outro grupo. Foi transfóbico outro dia, é misógino agora. Ou ele que tente me provar que ele usou ovulando ali no bom sentido. Tenta provar que é no bom sentido. E claro, né? Veja só, como acharam que era impróprio que o Nicolas fez,
o deputado Alberto Fraga, né, ao saber que foi o Janones que falou aquilo, fala chupetinha, aí ele resolveu, porque Bob Furuia, nada como você consertar com decoro, com prudência, com calma e com triunfo da lei quando alguém fala alguma coisa imprópria, certo? Claro. Certo. O que ele prometeu? Ele prometeu resolver a coisa à bala. Põe o vídeo direto aí dele, vai. E eu confesso que eu vim para essa comissão disposto a brigar com o senhor, com Vossa Excelência. Porque eu também imaginei que Vossa Excelência tivesse falado aquilo. Mas eu sei que não falou. Agora eu sei que não falou. Eu já vi que foi um covarde, um valentão, que usou a palavra do senhor para... Sou eu que estou falando aqui mesmo, tá? Eu não uso chupeta, não. Eu uso revólver mesmo, é pistola. Então... Ameaçado de morte, Excelência. Então, presidente... Então é o seguinte... Ai, coisa bonita. Bob não pode falar chupetinha, mas pode ameaçar resolver a coisa à bala. Que critério bom, né, deputado Alberto Fraga? Que critério civilizador. O Janones, vamos dar todo o material rapidamente, o Janones está tentando explicar porque ele falou o que falou. Vamos para a aspa direto, Larissa ou Bob? Quem é? Vamos lá, o que ele disse? Ele disse o seguinte, André Janones, deputado. Venho de Minas Gerais, assim como o deputado Nicolas Ferreira. Lá em Minas, Nicolas Ferreira é tratado como chupeta. Esse é o apelido. E não tem nada a ver com homofobia, não vamos transformar um problema sério como é a homofobia no nosso país, em que milhares de homossexuais são assassinados e são vítimas de ódio com apelido. Segundo Janones, o Nicolas seria conhecido por esse apelido por causa da infantilidade e da imaturidade. Bom, aí, em havendo ações na justiça, o que é que seja, que ele apresenta essa defesa. O partido de Nicolas, o PL, vai entrar com uma representação, afirmou, contra Janones no Conselho de Ética. Deputado Janones não fez apenas um ataque homofóbico contra Nicolas Ferreira, mas vários, ficou atacando várias vezes. Não, falar várias vezes uma mesma ofensa não significa que cada vez que falou é uma ofensa nova, mas também aí, enfim, eu não tenho esperança que vocês saibam disso. Tomem as providências que vocês quiserem tomar aí, se vocês acharem que cabe. Mas isso significa que então vocês estão obrigados, né, a endossar a ação contra o Nicolas por transfobia, né? Ou não? E eu espero agora uma também por misoginia. O que tem no TSE, Nicolas, ainda? Ainda sobre Nicolas, o TSE manteve a condenação contra o deputado federal por ele ter espalhado fake news contra o presidente Lula. O caso é de outubro do ano passado, quando Nicolas e Lula ainda eram candidatos. No dia 25 daquele mês, faltando poucos dias para o segundo turno, Nicolas Ferreira divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo, sem provas nenhuma, que o petista e os antigos governos dele teriam desviado 240 bilhões de reais da saúde pública brasileira e que esse dinheiro poderia ter salvado a vida de vítimas da Covid. Este vídeo teve mais de 1,5 milhão de visualizações. E agora, o deputado foi condenado a pagar uma multa de 30 mil reais. O julgamento no TSE terminou em 6-1. O voto divergente foi do ministro Raul Araújo. É isso, né? Aí em outra área, agora, estamos noticiando porque diz respeito ao Nicolas, agora que fique a questão aqui, né? O conjunto todo é lamentável. E será que essa gente vai se emendar? Não, essa gente não vai se emendar. Essa gente se fez assim. Vai continuar assim. Bolsonaro volta amanhã e estimula precisamente esse tipo de comportamento.